Olá, que a paz e o amor de Jesus esteja conosco, esteja com todos vocês nessa conversa que iremos ter agora. Hoje nós iremos falar do livro Caminho, Verdade e Vida. Deixa eu ver se está dando para ver aqui. Esse negócio está meio nublado, que é de Emmanuel, né? São textos tirados da Bíblia e Emmanuel faz uma dissertação, uma reflexão para que nós possamos entender melhor, né? O assunto da noite de hoje, com muita propriedade, lá no capítulo 16, João, capítulo 16, lá no finalzinho, Jesus diz assim: Como pedes? Como a gente pede as coisas a Jesus? Vocês já pararam para pensar? A gente pede muita coisa, né? Eu mesmo já pedi muita coisa a Jesus. Mas às vezes a gente não pede da forma correta. É o que a gente vai conversar na noite de hoje. Como pedes? O que pedes para Jesus? E ele diz assim aos apóstolos, porque ele já estava se despedindo, ele já sabia o que ia acontecer com ele, e já tinha dito a eles que tinha coisas que eles não iam suportar em ouvir, ou não entenderiam. Ele ia mandar o Espírito de verdade, que nós espírita temos a certeza que é a doutrina espírita. Então, ele começou a conversar com os apóstolos, e lá no finalzinho da conversa, ele diz o seguinte: Até agora, nada pedistes em meu nome. Eu acredito que as pessoas tinham vergonha, né, de pedir em nome de Jesus. Que eu acho que isso ainda hoje acontece. Tá? As pessoas têm vergonha. Eu acho que as pessoas hoje, tem muitas pessoas que têm vergonha até dizer que é cristão. Então ele continua: Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus, aí lá, João 16, 24. Bem, ele mandou a gente pedir. Pede, quando pede, é para pedir de tudo, né? Mas tem uma coisa que às vezes a gente pede umas coisas e quando a gente não é atendido, a gente acha ruim. Muitas vezes a gente diz assim: eu perdi meu pai já faz 6 anos. Eu não culpei Jesus. Vi que era uma coisa natural, ele ia desencarnar, ele estava passando por um processo de dor muito grande. E eu sabia que o melhor naquele momento era o desencarne dele, ele sair desse corpo físico, que era um corpo doente. Mas tem pessoas que não aceitam isso. E as pessoas acham que pode morrer o vizinho, pode morrer o outro do outro lado, mas os meus não. Os meus não podem morrer. Os meus têm que viver, acho que eternamente no corpo físico, porque não dá, né? Todo mundo vai morrer um dia. E eu vejo, sabe, nisso, abre um parênteses a respeito disso, sabe, gente? Eu vejo muito pouca gente preparada para morrer, por incrível que pareça. Pouca gente no mundo de hoje está preparado para morrer. Kardec chama isso período de perturbação. Tem pessoas que entram nesse período, tem pessoas que passam pouco tempo, mas tem pessoas que duram muito tempo nesse período de perturbação. Então, eu vejo que isso é muito comum. Eu tive um caso assim, eu tenho, às vezes eu escuto os espíritos falando comigo, mas tem casos que são marcantes, né? Eu tive um vizinho meu que desencarnou do infarto. Ele teve um infarto. E ele não era tão velho, ele era jovem, ele tinha uns 40 e poucos anos. E desencarna. Ele tinha passado na frente da minha casa, tinha me cumprimentado e quando chega ali próximo a uma feira que tem perto da minha casa, ele, pô, desencarnou. E nós fomos, né, para o velório dele, para o enterro dele. Chegando lá, tudo tranquilo, né? Tranquilo assim, né? Família aperreada, triste, chorosa. Eram os católicos, eles não são católicos. E todo mundo lá chorando. E a esposa dele, muito desesperada, né? A mãe também, muito desesperada.
aquela situação, porque foi uma coisa de repente, pá, né? E ele, quando eu estava lá olhando lá o caixão, né? De repente eu dou um tombo para trás assim, tá sendo puxado. Quando eu vou, eu escuto a voz dele me chamando, seu Antônio, por que minha mulher está chorando? Por que ela está chorando? Quem é esse cara que está aí no caixão? Ó, quem é esse cara que está aí? Quem é essa? Minha mãe ali, que é que minha mãe está chorando ali? O que está acontecendo? E começou a gritar, e eu escutando ele gritando nos meus ouvidos. Eu digo, meu Jesus do céu, e agora? Então eu fui, e é bom ter o bom, sabe, gente? Ter o conhecimento espírita é isso, é uma pergunta dos espíritos. Ter o conhecimento espírita ajuda no período de perturbação, e os espíritos respondem, ajuda. Não é tudo. O importante é ser bom. Ele é uma pessoa boa. O importante é ser bom. Aí eu, quando eu dou aquele tombo lá para trás, eu vi que ele entrou em desespero, eu digo, vamos aqui comigo. E fui, levando, tirando ele dali da cena que ele estava vendo, e ele me dizendo assim, me explique, me explique. Olha, eu não sou a favor de matar espíritos, sabe? Principalmente nas reuniões de desobsessão, onde a pessoa, tem gente que diz, você morreu. Tem gente que não está preparada para a morte. Eu digo, tem gente que está desencarnando sem noção nenhuma, nem está preparado para morrer. Não, as religiões não estão ensinando, não estão explicando, ou se estão falando, não estão dizendo como deveria dizer, abrir os olhos das pessoas. E aí eu cheguei para ele, ó, fulano, tenha calma, vamos se acalmar. E saí explicando. Se lembra que você passou até por mim, cumprimentou, lembra. Você lembra que você chegou lá na feira, você passou mal, lembra? Se lembra, eu passei mal. O pessoal botou uma cadeira, eu me sentei e fiquei lá. Pois é. Só que naquele momento ali você teve um ataque. Ataque, depois. Você teve um ataque. A gente chama ataque do coração. Tive um ataque do coração e ele já. Eu tive um ataque do coração. Você teve um ataque do coração. E nesse ataque do coração você veio a morrer. Aí eu disse com todas as letras. Nesses casos assim, eu digo. E aí ele fez. Ih, meu Deus, e agora? Porque é justamente isso. E agora? Então eu, conversando com ele, eu digo, agora você se acalma. Você confia em mim, você me conhece. Ele disse, conheço, confio nos seus planos. Eu vou pedir para uns amigos meus. Amigos que eu digo são os amigos espirituais, os dirigentes espirituais da nossa casa, para ele encaminhar um local para você aí descansar. E aí você vai entender tudo direitinho aos poucos. Você aceita aí. Ele, muito assim, ainda duvidoso, eu digo, porque não adianta você ficar nessa perturbação que não vai ajudar. Aí ele ainda preocupado com a esposa e com a mãe, e minha esposa, não se preocupe, elas vão estar bem. Agora, o seu momento agora é de entender o que está acontecendo com você. E assim ele foi. Então, por isso que eu estou abrindo esse parênteses aqui, para as pessoas começarem a entender essa realidade que vai chegar para todo mundo, gente. Agora é o seguinte, aí eu vou falar também agora para as pessoas que querem tirar a vida. Não façam isso. Está doendo, está dolorido, está machucado. Aguente. Ore, faça uma prece. Peça a Jesus, como ele está dizendo no texto, peça. Peça a ele ajuda. Jesus, me ajude. Porque a gente tem que saber pedir o correto. Jesus, me ajude, que eu estou precisando. Eu estou num momento de dor. Eu estou num momento de angústia. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês podem até não acreditar no que eu vou dizer aqui. Mas Jesus conhece a cada um de nós, muito mais do que nós nos conhecemos. Jesus conhece cada reencarnação da gente. Ele tem o prontuário de cada um de nós no plano espiritual. Ele conhece cada um de nós pelo nome e com muita profundidade de cada um de nós. Porque ele, quando construiu esse planeta que nós vivemos, e colocou tudo que a gente tem aqui dentro, ele fez com o maior amor do mundo. Só basta você olhar para o céu, que eu digo hoje, e ver a lua que ele colocou para ficar junto da gente. Que coisa linda, maravilhosa. Parece um lustre, um candelabro lá brilhando na noite.
quando a noite está sem nuvens, é a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque ele fez com amor. Ele ama cada um de nós. Agora a gente pede umas coisas, aí fica com raiva de Jesus, porque não foi atendido nos seus caprichos. Aí fica ali, ah, Senhor, eu queria um carro. Ah, Senhor, eu queria uma casa bonita para que todo mundo visse que a minha casa. Eu queria um carro novinho, zero, para todo mundo ver que eu tenho um carro zero. Ah, Senhor, eu quero que minha família, ninguém tenha nada, só dos outros que se acabe, a minha não. Então, são questionamentos que nós fazemos. Nós pedimos coisas a Jesus que são absurdas. O cara perde um bilheiro dentro de casa, um bilheiro. Jesus, por favor, acha meu bilheiro. Quem sabe o que é bilheiro, né? Aquele negócio que bota no cabelo das mulheres. Não sei se usa ainda hoje, né? Porque eu nunca mais vi. As coisas estão desaparecendo tão rápido na humanidade que a gente nem sabe. Então, meus irmãos, é esse papo que eu quero ter para a gente refletir. O que é que você vai pedir a Jesus? Vamos pedir coisa séria a ele, que ele não dá. Cara, bobagem, não. Ah, eu pedi o parente, como eu contei essa história agora. Ele teria que passar por aquilo, ele desencarnou, era natural. E quando você estiver perdendo qualquer pessoa da sua família, você perder seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, não entre em desespero. Não tem desespero, não vai resolver o problema. Não adianta culpar a Deus nem a Jesus pelo fato ocorrido, que são coisas naturais. Se você entender que existe um mundo fora esse aqui, que é muito maior do que esse, com uma realidade muito parecida, só que muito mais perfeita do que essa que a gente vive, você relaxa. Aquele parente seu que desencarnou, que foi para o outro lado, está bem. Como é que você pode atestar isso? Eu posso atestar se ele foi bom. Se ele não foi, aí ele vai responder pelos seus atos. Mas se foi bom, fica tranquilo, meu irmão, minha irmã. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Acredita que Jesus proveu todo o nosso planeta de tudo, para que a gente não precisasse passar por necessidade. Agora, se passamos ainda é pelo egoísmo do homem. É o egoísmo de cada um de nós. Mas ele fez tudo certinho. Olha, gente, quando eu falo de Jesus, sabe, eu até me emociono. Porque ele fez as coisas tão direitinho, que ele mostra a gente que a gente tem que ter essa paz dentro, procurar, né? Procurar essa paz, porque essa paz faz bem a gente. Então, parte às vezes assim, ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ó, quando você escuta isso, você diz, peraí, que história é essa de que meu fardo é leve e meu jugo é suave? Porque, gente, quando a gente está com Jesus, quando a gente acredita em Jesus, a gente tem fé nele, as coisas ficam mais fáceis. Mesmo que você esteja dentro de uma turbulência, mesmo que você olhe para todos os lados, não tem solução não, isso não. Mas eu aprendi uma coisa com ele, sabe? O tempo resolve muita coisa. Não o tempo da gente, porque a gente quer as coisas no tempo da gente. No tempo da gente não resolve, não. É no tempo de Deus e de Jesus. Esse sim, esse se resolve. E quando a gente começa a entender, e aí a gente começa a pedir as coisas corretas, pedir as coisas como é que eu posso dizer? Com inteligência, com sabedoria, aí as coisas acontecem. Porque muitas vezes você pede uma coisa a Jesus, você pediu agora, achando que amanhã a coisa vai ser resolvida. Mas não é para ser resolvida amanhã. A coisa tem que passar por um processo. O seu pedido tem que passar por um processo. Porque o seu pedido pode estar afetando várias pessoas. Várias pessoas naquele seu pedido está sendo envolvida naquilo. E Jesus tem que ver que vai ser bom para todos. E aí, muitas vezes, naquela hora que você quer, não sai. Naquela hora, não vai dar. Naquela hora, não tem condição. Então, ela tem que maturar, ela tem que
que passar por aquilo, ela tem que crescer para envolver todos, para dar certo. Às vezes você tem um sonho de uma casa, então de um carro. Ah, mas ele pode me dar isso? Não pode. Como? Ele vai dar os meios a você para você ter. Mas eu queria hoje, Abraão, hoje não dá. Porque você não está capacitado para ter ainda. Quantas coisas a gente pede que se a gente tivesse, a gente metia os pés pelas mãos. Pedir para ganhar na loteria. Eu não faço essa besteira mais. Por quê? Porque eu me conheço, eu não estou preparado. Não estou preparado para ter o dinheiro. O dinheiro vai me corromper, vai me estragar, vai me prostituir. Você não é espírita? Sou, mas sou doente. Ainda estou doente, não estou curado. Eu tenho reencarnações atrás que me provaram isso. Então, qual é melhor? Ter uma vida que eu possa tê-la, que eu possa vivê-la com simplicidade, com honestidade, trabalhando muito, mas podendo ser feliz. Porque a felicidade, às vezes, que não é desse mundo, mas ela pode começar nesse mundo com a paz que a gente tem. A paz do mundo começa em mim. A música do Nando Cordel. Pode começar em mim. Eu tenho que ter essa paz e levar essa paz aos outros. Já é um começo. Uma palavra amiga. Você que está vivendo um momento agora de muita perturbação. Você que está vivendo aí um momento de falta de dinheiro. Que você acha que se você tivesse dinheiro ia fazer aquilo, aquilo outro. Faça uma reflexão. Será que isso que você está vivendo agora não serve para você fazer uma reflexão da sua vida? Mas então eu estou desempregado, estou ganhando dinheiro, tenho uma família para sustentar. Tá, já botei currículo, já corri atrás, já fiz tudo, mas não chega. Ah, tá bom. O que é que eu faço? Acalma-te, acalma. E reflete na tua vida, reflete na situação. Eu aprendi uma palavra com o nosso irmão Rossandro Kirchner. Kirchner, nem sei dizer o nome dele não. Ele mesmo disse que é um nome complicado. E ele dizia o seguinte, nós temos que ter resiliência. Quando eu escutei essa palavra pela primeira vez, eu me lembrei que eu tinha estudado isso em física, lá no ginásio, no científico, né, quando a gente chamava antigamente. E resiliência é aquela capacidade de você aguentar pressão, o corpo aguenta uma pressão e ele fica quase destruído, mas depois ele volta ao seu estado normal. Resiliência psicológica é aquela pessoa que passa pela dor, um problema, uma dificuldade, e ele sofre, mas ele tem a segurança que vai resolver aquilo vai passar. E ele tem que aproveitar aquele momento de dor e fazer uma reflexão onde pode mudar, onde ele pode melhorar, onde é que ele pode se capacitar para se tornar uma criatura melhor. É justamente isso o nosso objetivo aqui na Terra. Resiliência, meu irmão. Mas Antônio está doendo. Está doendo. Eu tenho uma netinha que ela tem 1 ano, 2 meses. Ela tem uma dificuldade de defecar muito grande. Então, ela faz aquelas fezes muito duras. Então, a bichinha chora. As lágrimas correm. Ela não, ela só as lágrimas. E enche os olhos de lágrimas e a lágrima corre. E um dia, vendo aquela dor dela, eu me comovi. Eu fiquei tão agoniado. Meu Deus, o que é que eu faço? E na mesma hora, o amigo espiritual, meu querido, é quem vem para o planeta Terra. E vem para o planeta Terra e adquire um corpo físico, tá para passar pelas dores, pelas dificuldades. Mas ali que ela terminou, começou a brincar de novo e fazer as coisas dela. E eu entendi que a vida é assim. Está passando por dificuldade, está passando pela dor, vai passar, meu irmão. Aí eu digo, confie, pede a Jesus para te ajudar nesse momento de dor. Pede a Jesus para te dar força, resiliência, para tu passar pelo processo de dor e tu sair mais forte, tu sair mais compenetrado na situação, com a vivência maior, com a facilidade de entender as coisas. E as pessoas. É isso o objetivo nosso aqui na Terra. Muita gente se confunde. O que é que eu estou fazendo aqui? Você está aprendendo a ser melhor. Por isso está nesse corpo físico. Por isso que eu digo que suicídio não resolve.
Eu digo por mim que eu sou um suicida que não deu certo. Eu gosto de contar essa história. Eu sou um suicida que não deu certo. E eu aprendi com a dor que existe um mundo muito grande e a gente não dá conta dele. Eu gosto daquela passagem. Quando Jesus foi indagar Jesus, porque está a dificuldade, ele diz assim: não vos afligeis pelo dia de amanhã. Olhar o lírio do campo, nem tece, nem fia, né? nem faz a roupa. No entanto, nem Salomão, com toda a sua riqueza e sabedoria, se vestiu igual a eles. Eu acho fantástico. Olha, os pássaros do céu nem plantam, nem colhem, nem passam fome por isso. Fantástico essas palavras de Jesus. Meu irmão, você que está na dor, pense nisso. Pense nisso. Não vos afligeis pelo dia de amanhã. Vive o teu hoje. Eu gosto daquela música. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Olha para o teu parente, olha para tua esposa, olha para teu filho. E ama. Ama. Ama sem medo. Porque foi isso que Jesus fez. Ele veio aqui ensinar a gente a amar. Ó, vê só. Jesus foi humilhado, chacoalhado, esquartejado, né? Esquartejado não, mas levou muita lapada, depois passou com aquela cruz, foi furado. E o que foi que ele ensinou a gente tudo isso? Pai, perdoar, ele sabe o que faz. Amor. Ele ensinou amor. Amor. Ele não precisava vir, não. Jesus não precisava reencarnar, gente. Não precisava encarnar, não. Não precisava adquirir um corpo físico, não. Ele veio para provar a gente que ele venceu aquele corpo físico, venceu a dor, venceu as humilhações, venceu tudo aquilo. Ensinou a gente a amar. Agora a gente, às vezes, sabe, gente, a fé da gente é tão pequena, né? Eu estou falando por mim, não estou falando de ninguém, estou falando de mim. Nossa fé é tão pequena que a gente se perde. A gente se perde. Aí quando se decepciona com Jesus, aí diz assim, o Senhor não me acudiu, o Senhor mandou pedir, não me acudiu. Aí Emmanuel aqui no finalzinho diz o seguinte: observa a substância de tuas preces. Observa o que tu está pedindo. Como podes, em nome do mundo ou em nome do Cristo, o que revelam, o que se revelam desanimados com a oração, confessam a infantilidade de suas rogativas. Oh, meus irmãos. E a gente dá o de coitadinho, o vitimista. Ai, Jesus, tu não me atendesse o meu pedido. Tu não me escutasse, Senhor. Infantilidade. E tem muita gente. Um primo meu diz assim, como foi que ele usou o termo? Agora me esqueci, me desculpem. Ele quis falar assim que as pessoas são... Não era vitimista, agora me esqueci. Era os pobrezinhos, era uma coisa assim, me esqueci agora, me desculpem. Então a gente tem que parar com essa coisa de coitadismo. É o coitadismo, me lembrei. Coitadinho. Tem que parar de ser um coitadinho, gente. A gente tem que parar de ser, essas coisas só acontecem comigo. Eu dizia muito isso comigo. Tem hora que a doutrina espírita abriu minha cabeça assim, ó, enormemente. Porque eu tinha essa de coitadismo. Eu tenho dislexia, tenho dificuldade de aprendizado. Então eu achava que a culpa era da dislexia, não, a culpa era da minha preguiça. A culpa era da minha preguiça, por eu não ter estudado e não ter um curso superior. E coitadismo, era o meu coitadismo. A culpa é minha. Não foi da dislexia. A culpa foi minha. A dislexia foi dada para enfrentá-la. Eu enfrentei, resolvi muitas coisas. Graças a Deus, aprendi uma profissão, mas eu me vitimei muito tempo. E aí a gente tem que pensar dessa infantilidade. Aí culpa quem? Jesus, Deus. A culpa é de Deus que não me ouve. Bem, meus irmãos, a minha mensagem que eu deixo a você é essa. Vamos acreditar mais no Cristo. Vamos pedir as coisas corretas.
Vamos pedir as coisas que nos façam crescer. Porque Ele, Jesus, nunca deixa de ouvir as nossas solicitações. Mesmo as mais tolas, mesmo as mais ignóbeis, Ele não deixa de escutar. Porque Ele tem muito amor por cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje, agora e sempre. Assim seja.